Nós somos a Igreja Batista Central em Bom Sucesso. E a nossa missão é anunciar o reino de Deus, sendo agência de transformação em todas as dimensões da vida humana. A nossa visão é ser o principal agente de transformação no Complexo da Maré. Temos os nossos valores comprometidos com os princípios do reino, pois eles não mudam e são eternos. Cuidamos também de todas as pessoas de forma integral, entendendo que ela é corpo, alma e espírito. E prezamos pelos vínculos familiares, prezando também pela sustentabilidade e transparência. Venha caminhar conosco para juntos fazermos a diferença. Queridos irmãos, amigos, boa noite para todos. É muito bom estar aqui com vocês para nós prestarmos culto ao nosso Deus, um culto de gratidão, de adoração, de muito louvor vindo dos nossos corações, porque com certeza nós temos muito a agradecer a Deus. Então que todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos gravando ainda a partir das nossas casas. Nós estamos em um momento de transição no nosso templo e nós precisamos desse momento para então fazermos os ajustes que precisamos no nosso templo para retornarmos aos nossos cultos presenciais. E hoje, a gente está iniciando esse culto, mas hoje é um dia também muito especial para muitos membros da nossa igreja, porque hoje é o dia do músico e do músico batista também. Então, aqui a nossa gratidão ao Senhor pela vida de todos os músicos da nossa igreja. E hoje eu deixei os baixos do Éber aqui de propósito, porque a gente que tem músico dentro de casa tem sempre, um som soando pelos ambientes. Então, deixei aqui de propósito justamente para fazer essa homenagem a todos os meus irmãos que se dedicam na adoração, no louvor, e que fazem com que a gente também celebre a Deus com mais alegria, porque sermos acompanhados por instrumentos musicais traz algo diferente no nosso coração,
bateria, baixo, guitarra, teclado, sax, instrumentos de percussão e tantas outras oportunidades que a gente tem através dos instrumentos de estarmos louvando ao nosso Deus. Então, graças a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que faz parte dos músicos da nossa igreja e também compõe aí por outros lugares, em outros lugares também, a adoração ao nosso Deus. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso culto e que seja uma noite de celebração ao Senhor. E nesse momento nós vamos orar, pedindo ao Senhor que esteja falando conosco poderosamente. Então, o que nós pedimos a você é que durante o culto nada interfira na sua adoração, no seu louvor. Traga para este culto todo o teu coração e toda a tua mente para adorar ao Senhor. Vamos orar então e pedir ao Senhor que esteja falando com a gente. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, não só pelo dia de hoje, Pai, mas pela semana que passou. Uma semana com certeza cheia de desafios, mas também, ó Pai, com muitas vitórias, e nós te agradecemos por isso. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor esteja trabalhando nos corações dos membros da nossa igreja, e não só nos corações dos nossos membros, Pai, mas de todo aquele que ouvir essa mensagem. Seja hoje, seja daqui a um mês, seja daqui a um ano, mas que tudo o que envolver este culto, porque este culto é para o Senhor, toque profundamente nos corações daqueles que estão participando aqui desse momento de adoração e comunhão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai.
Queridos, faremos leitura bíblica em João, capítulo 4, dos versículos 20 ao 24. E é um texto muito conhecido que fala sobre o lugar de adoração. Então, convido você, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir, mas o texto será compartilhado com você aqui na sua tela. Vamos fazer a leitura. João 4, dos versículos 20 ao 24, nos diz assim: Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Queridos, o lugar da nossa adoração é onde nós estamos, mas o melhor lugar da nossa adoração é o nosso coração. Então eu te convido nesse momento a adorar ao Senhor com a irmã Esther Lima. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, eu te adoro, eu te adoro. Nós reconhecemos, Senhor, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pois eu sei pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, meu Deus. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos Reis e Senhor, te entregamos todo o meu viver, tudo que há em nós, Senhor. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci,
te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O Senhor não te quer pela metade. O Senhor não quer somente a sua aparência. O Senhor te quer por completo. Isto é a verdadeira adoração. É quando você nega os seus próprios desejos. É quando você nega as tentações. É quando você nega o pecado. É quando você nega a si mesmo para dar tudo a Ele simplesmente por amor, simplesmente por devoção, simplesmente porque você reconhece que a sua vida é dele, que o seu corpo é dele, que tudo vem dele, é por ele, é para ele. Então diga assim, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Querido visitante, é uma honra receber você aqui. Como nos alegra saber que você está aqui participando com a gente desse momento de culto, de adoração, de celebração ao nosso Deus. E hoje nós estamos aqui com um tema, que fala sobre adoração no lugar onde nós estamos, porque todo lugar onde uma pessoa celebra o nome de Deus, aquele lugar se transforma em um lugar de adoração, e com certeza esse lugar é a sua casa. Então sinta-se muito bem-vindo aqui nesse nosso espaço virtual, e você sempre será muito bem-vindo aqui. Nesse momento está aparecendo aqui na sua tela um código QR, e nesse código, você aproximando o seu celular desse quadradinho que está aí na sua tela, você será direcionado a um formulário. Você pode preencher esse formulário colocando o seu telefone ou um lugar, um meio para nós entrarmos em contato com você. E também fazer os seus pedidos de oração. E não somente os visitantes, queridos, mas todos os irmãos que estão aqui conosco. Façam seus pedidos de oração, estejam também, assim, utilizando esse espaço para que você possa falar, expressar aquilo que está incomodando o seu coração, talvez, ou um momento de gratidão também, quem sabe. Então, use esse espaço. Esse espaço é seu para que você possa se expressar. E mais uma vez, eu quero dizer a você, visitante, que o seu lugar é aqui conosco. Então sinta-se à vontade e celebre o nome do nosso Deus, junto aqui com todos os irmãos da IBCB. Seja muito, muito bem-vindo. E nesse momento nós faremos uma oração de clamor ao nosso Deus. Queridos, nós estamos passando por momentos muito, muito difíceis, né? Fora a questão do isolamento, que eu sei que atinge o coração de muitas pessoas, né, de nós não estarmos nos encontrando. Mas a gente tem tido notícias de que muitas pessoas estão se infectando e é um momento muito desafiador para todos nós. Nos mantermos em isolamento e também atentos, né, vigilantes. E nós faremos esse momento de clamor ao nosso Deus. Se você quiser se colocar de joelhos aí em sua casa, se você quiser se colocar em pé ou permanecer sentado aí na sua cadeira ou no seu sofá, fique à vontade. Mas esse momento será um momento de clamor ao nosso Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo. Porque da mesma forma como nós somos muito atingidos aqui no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade, muitos irmãos nossos e muitas pessoas, né, todos os habitantes do nosso planeta estão sendo impactados por causa da Covid-19. Então esse momento será um momento de clamor ao Senhor. Ajoelhe-se,
ou fique sentado, fique da maneira como você quiser, mas utilize esse momento para nós clamarmos ao nosso Deus. Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, com os corações, ó Pai, quebrantados diante do Senhor. Com os corações, ó Pai, acima de tudo querendo Te adorar. E nós estamos Te adorando, Senhor, com todo o nosso ser, com toda a nossa razão, com toda a nossa alma. E nós precisamos do Senhor, Pai, para direcionar as nossas ações, os nossos pensamentos, nos fazer mais tranquilos, Senhor, em um momento de tantas adversidades. Mas, Pai, nesse momento nós queremos entregar esse nosso clamor ao Senhor. Querido Deus, que a Tua resposta, Pai, venha sobre toda a humanidade. Nós aguardamos com muita expectativa a Tua resposta para este mundo. Querido Deus, aquilo que o Senhor quer comunicar a nós, que tenhamos o coração aberto, Pai, para receber do Senhor aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar com este tempo que estamos passando. Te peço pelas famílias, ó Pai, que estão com enfermos hospitalizados ou em casa. Te peço, ó Pai, por estes enfermos que nós pedimos todos os dias nos nossos momentos de oração aqui no nosso grupo, na igreja. Eu te peço por cada pessoa, ó Pai, que está passando não somente pela Covid, mas também, ó Pai, com doenças crônicas, tratamentos contra o câncer, outros tratamentos, ó Pai, também renais, crônicos. Senhor Deus, tantas pessoas estão na nossa lista. E eu te peço, Senhor, que o Senhor intervenha na vida, na saúde, no emocional. Ó Deus, de cada pessoa que está naquela nossa lista e também de cada um que está nos ouvindo nessa noite, que está participando aqui nessa noite conosco nesse culto. Paizinho, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa comunidade, livra-nos do mal, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, continuemos então nesse momento de adoração. Eu te convido a abrir a sua Bíblia mais uma vez em Mateus, agora em Mateus capítulo 4, dos versículos 1 ao 10. Faremos essa leitura, a leitura novamente será projetada aqui para você e você fica à vontade se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar. Mateus 4, de 1 a 10, que diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou-o até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Palavra maravilhosa, né, que nos traz muita paz ao nosso coração. Saber que o Senhor, Ele passou pelas mesmas provações que nós passamos. Às vezes nos sentimos tentados a abandonar a fé, a relevarmos tantas situações. Mas saber que Jesus passou por todas essas situações e pela mais pesada, a morte de cruz,
por nós, nos indica, nos ensina que nós podemos confiar nele em qualquer momento da nossa vida e confiarmos que ele vem em nosso socorro, porque ele é Deus forte e ele venceu o diabo e nós também vencemos. Fique com a irmã Crislane nesse momento de adoração, adore com ela também, vamos fazer esse momento, um momento também de gratidão ao nosso Deus, pelos livramentos que ele nos dá e pela salvação que ele trouxe a nós. Boa noite, igreja! Como é bom estar aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Antes de louvar, eu quero deixar um versículo que se encontra em Deuteronômio 8:2, que diz assim: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Meditando nessa palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem reagido diante do deserto que você tem enfrentado na sua vida? Você tem preferido murmurar ao Senhor, questionar, ou você tem preferido se alimentar da palavra dele? Você tem preferido confiar na palavra do Senhor? Querido, pare de murmurar. Quando a gente olha somente para o alvo, a gente consegue passar por esse deserto glorificando o nome do Senhor. Talvez seu deserto seja a pandemia. Eu até costumo falar com meu esposo que se não fosse Deus na minha vida, talvez eu não estaria aqui nessa pandemia. Teria morrido de medo. Mas quando eu olho somente para o alvo, esse medo, toda aflição, Deus ele consegue tirar da minha vida. Que através dessa canção você venha fazer uma oração na sua vida. Amém? Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Você crê? O Senhor está cuidando de mim e de ti também, querido. Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar,
o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Queridos, e chegamos ao nosso momento de fidelidade. É um momento onde a gente devolve os nossos dízimos, entrega as nossas ofertas, a gente participa, né, desse momento de adoração ao Senhor através dos nossos recursos materiais, dos recursos financeiros. Nesse momento aparecerão aqui duas contas, uma do Banco Itaú e a outra da Caixa Econômica Federal. Aqui no nosso chat também, do nosso canal do YouTube, também tem lá um linkzinho onde você pode clicar ali e olhar também as nossas contas, fazer a leitura das nossas contas. E nesse momento você pode utilizar aí seu aplicativo, a chave do Pix, ou em um outro momento estar indo até o templo, entregando seu dízimo e sua oferta pessoalmente ao pastor Esli, que estará ali de plantão, como tem estado nesses últimos meses. Ou você também pode solicitar a visita de um dos nossos diáconos, que irão à sua casa, se você se sentir impossibilitado de estar indo às ruas, né, ou aos bancos, e um dos nossos diáconos então pode fazer essa visita na sua casa, para que você então possa também contribuir e fazer parte desse momento. Há uma outra coisa também que eu quero falar para os irmãos, sobre a nossa oferta para o quilo do amor. Estamos chegando agora no mês de dezembro, daqui a pouquinho, e a gente tem tido muita dificuldade de estar aí contribuindo com as famílias para manter esse sustento, né, a questão das cestas básicas. O desejo do nosso coração é manter esse atendimento que temos feito aí desde abril. Nós temos um parceiro muito importante que é o CAD Maré, e a gente também apoia o CAD nessa distribuição. O CAD é responsável pela maioria das entregas, né, pela grande maioria das cestas básicas, e a gente é um dos parceiros que contribui.
não somente para famílias da comunidade, como também famílias da nossa igreja. Então aproveite esse tempo também e oferte para o quilo do amor. Ou já coloque no seu coração uma oferta destinada nesse mês de novembro e no próximo mês, no mês de dezembro, também para que a gente possa contribuir com um Natal mais solidário, né? Essa solidariedade que a gente tanto preza por ela, de nós estarmos fazendo isso no mês de dezembro também. Então fica aqui o meu apelo da igreja, apelo pelo CAD também, para que você contribua nesse momento com o quilo do amor. E nós vamos dar os parabéns aos aniversariantes da semana. Amanhã a gente já tem aniversariante, que é o irmão João Paulo. Parabéns, querido irmão, que Deus te abençoe, te guarde, que seja com a sua família também, que você seja feliz nesse novo ciclo que começa amanhã para a sua vida. No dia 24, o irmão Álvaro, irmão que sempre nos ajuda, que sempre contribui com algumas questões nossas nesse tempo de pandemia. Irmão Álvaro, que Deus te abençoe e te guarde também, meu irmão. No dia 27, o irmão Tarcísio é um membro novo na igreja, mas muito atuante. Querido, que Deus te abençoe e te guarde, que esse ano novo que se inicia, porque quando a gente completa aniversário é um novo ano que estaremos vivendo, que esse novo ano que se inicia para você seja um ano repleto de bênçãos. E no dia 28, a irmã Laci. Querida, que Deus te abençoe. Você tem um coração, cheio de alegria sempre. E que Deus continue te abençoando, que o rosto dele se volte para você e para os demais irmãos que estão fazendo aniversário. E nós vamos orar agradecendo a Deus, porque o nosso Deus, ele é muito bom e ele tem nos dado a oportunidade de celebrarmos a vida. E vamos fazer isso nesse momento, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós nesse tempo e também pela vida dos nossos aniversariantes. Oremos. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esta semana que passamos e por esse dia de hoje que foi tão abençoado por Ti. Nesse momento eu quero também agradecer pela oportunidade que temos de dizimar na Tua casa, de ofertar, de manter projetos, de manter sonhos, de manter a Tua obra neste lugar viva, funcionando. Então, Pai, muito obrigada por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos contribuindo na Tua causa e na Tua casa também. Também te peço uma bênção sobre os meus irmãos que estão aniversariando, que o Senhor cubra-os com as Tuas bênçãos, com a Tua graça, com as Tuas misericórdias, e que esse ano que se inicia para eles, ó Pai, seja um ano próspero, cheio de bênçãos vindas do Senhor para a vida deles, e que eles também, ó Pai, sejam abençoadores de muitas outras pessoas. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada porque o Senhor tem estado conosco nesse tempo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, agora nós vamos louvar ao Senhor com o Ministério de Louvor. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, igreja! Vamos juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nessa noite, eu quero trazer à tua memória aquilo que te traz esperança. Muitas vezes, o inimigo de nossas almas, as circunstâncias da nossa vida, não nos permitem ver a glória de Deus. Não enxergamos a mão de Deus em meio ao caos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Em João capítulo 11 diz: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Então, querido, a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem sentido a sua fé enfraquecida, busque a palavra do Senhor. Vai ler a Bíblia, vai buscar fontes que renovem a tua esperança e a tua fé no Senhor. É na sua palavra que nos renovamos, porque o Senhor Jesus, o Rei da Glória, está sempre de braços abertos para nos receber. E se nós crermos e nós confiarmos e buscarmos a sua presença, certamente veremos a sua glória. E eu posso ver a glória do Senhor hoje
aqui na minha casa e você pode ver aí na sua casa, basta só você acreditar. Então vamos louvar com alegria que nós vemos a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Abra o seu coração e sinta o Senhor te tocar nessa noite. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com fala suave surpreende meu viver? Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso.
majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos Reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Rei da glória, Ele é Jesus. Rei da glória, Jesus. Essa semana estava lendo aquela passagem sobre o Sermão do Monte. Se você ainda não parou para meditar, né, vale a pena, texto maravilhoso. E uma coisa me chamou a atenção ao ler esse texto. É algo que pouquíssimas pessoas param para refletir, né, ler nesse texto, se atentam à leitura dessa parte do texto da Palavra de Deus. Aqui no verso 1, né, de Mateus 5, quando ele diz, quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Daí, quando lendo esse texto, outro veio à minha mente, à minha memória, que é o de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Olha o que ele diz para a gente. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Gente, olha o olhar que Jesus lançou para aquelas pessoas, como ele enxergou aquelas pessoas. Eu vejo sempre Jesus jogando o seu olhar sobre as pessoas, olhando as pessoas. Que olhar nós lançamos sobre as pessoas? Que tipo de olhar nós temos para o mundo? E daí então veio a minha reflexão, será que você consegue também ter essa percepção? Esse dia eu estava subindo o Morro do Timbal, e ali já na Capivari, lá em cima no Morro do Timbal, comecei a observar o rosto das pessoas, porque infelizmente só eu estava usando máscara. Eu até comentei com alguns irmãos que eu estava me sentindo um verdadeiro extraterrestre no Morro do Timbal, né? Graças a Deus que as pessoas que eu encontrei de máscara lá,
eram as minhas ovelhinhas, né? Ou seja, as ovelhas que papai é de Deus e ele deixou de tomar conta. Então, papai do céu me dá as ovelhinhas de tomar conta. Né? Porque se eu pegasse algumas 100, com certeza eu iria orientá-lo e conversar sobre essa situação que é tão complexa e tão séria. Mas então, aquelas pessoas sem as máscaras e olhando cada uma delas, eu comecei a observar cada uma, né, os seus jeitos, as suas personalidades. Eu comecei a observar, então, o que poderia estar por detrás de cada uma daquelas vidas que estavam passando ali pelas suas alturas multiformes, né, tão diversas. E havia mais que uma multidão passando por mim ali durante o meu percurso enquanto eu caminhava pelo Morro do Timbal. Eu fiquei pensando que aquelas são pessoas de verdade, pessoas, cada uma delas carregando uma história pessoal, uma história singular. E como nós, de alguma forma, temos visto essas pessoas. E foi isso que foi mexendo no meu coração. Eu pensei também, né, como é a minha visão sobre o meu papel como agente do reino. E como nós temos falado em nossa igreja, sermos agentes de transformação para essas pessoas, nessa nossa comunidade e aonde nós estivermos inseridos. Jesus lançou o seu olhar sobre a multidão. Nós olhamos aqui 2 momentos, ele lançando, em vários momentos nos textos bíblicos nós encontraremos Jesus lançando o seu olhar sobre a multidão. E essa precisão, quando nós olhamos, essa percepção, a precisão dessa percepção de Jesus, precisa ser a nossa percepção também. Por essa razão eu queria pensar com vocês sobre isso. De que forma a gente está olhando, de que forma a gente está percebendo o mundo, de que forma tem sido a nossa visão, de que forma a gente está percebendo o reino de Deus, de que forma o Senhor quer que percebamos aquilo que está ao nosso redor. Por isso, a minha reflexão nesse culto é percebendo o mundo sobre o prisma de Cristo. Oremos. Pai, continua a falar aos nossos corações, como tem falado até aqui, através da leitura da Tua Palavra, das ministrações, ó Deus, seja na própria leitura, na direção da pastora Mônica, nos louvores que foram entoados aqui. E, ó Pai, agora aplica esse texto em nossos corações, como aplicastes ao meu coração. Fala, Senhor, em cada vida neste momento. Usa o Teu servo como instrumento em Tuas mãos. Em Cristo é que oramos hoje para todo sempre. Amém. Eu queria pensar em alguns textos. Nós falamos aqui dessa percepção. O que o Senhor Jesus nos ensina? Qual era a percepção dele sobre algumas coisas e como nós precisamos ter esta percepção como referência, que precisa ser a nossa percepção também, que nos leva a refletir sobre isso, a forma com que nós olhamos as prioridades de nossa vida. Olha o que diz agora o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Acompanhem comigo. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Querido, a primeira coisa que eu queria que você se atentasse, olhos que valorizam e priorizam o reino de Deus. Olha só o que o Senhor, o que Ele tinha e para onde Ele olhava e para onde Ele queria que olhássemos também. Quando entendemos o que é o reino de Deus, e é impressionante quando eu falo sobre essa temática, reino de Deus, o quanto as pessoas estão equivocadas quanto aos princípios e os valores do reino de Deus. Vamos abrir aqui um colchete, simples, uma coisa simples. Abra esse texto de Mateus que nós lemos aqui no início de Mateus 5, no Sermão do Monte. E já começa logo no seu início com as bem-aventuranças, queridos. Já é um bom começo. Você quer entender reino de Deus? Se você quer ter a percepção de reino de Deus, volte o seu olhar para as bem-aventuranças. Tá certo? Então, fecha aí o que a gente está falando aqui. Então, quando a gente entende isso, esses novos valores, esses novos conceitos,
né? São produto das novas prioridades da nossa vida. Aquilo que era prioridade na minha vida muda. A partir de agora, sobre uma nova leitura, até mesmo de uma releitura, eu digo que a gente precisa fazer uma releitura, né, do Novo Testamento, das bem-aventuranças, do próprio Sermão do Monte. E nessa releitura começar a entender se eu de fato tenho enxergado corretamente o reino de Deus. E aí é onde nós colocaremos o Senhor e o seu reino em primeiro lugar das nossas vidas. Diz aqui ele, né, buscar primeiro o reino de Deus. Isso tem que ser prioridade, a minha percepção, o meu prisma tem que ser pelo reino de Deus. Este novo valor que fará com que reorganizemos os nossos objetivos, os nossos alvos. Está claro isso para vocês? Jesus ele entendia que os seus servos eram aqueles que tinham a coragem de reorganizar a sua vida, colocando o Senhor em primeiro plano e colocando esses princípios do reino de Deus em primeiro plano em nossa vida. Por isso, querido, por isso aqui, querida, eu pergunto a você nesse momento, essa é a minha primeira indagação nessa mensagem, quais são os valores que norteiam a sua vida? Porque eu me preocupo muito com os nossos dias, com o tempo em que nós vivemos hoje e que, na verdade, me faz enxergar com tristeza, até no nosso seio, as pessoas que têm esses princípios e esses valores completamente distorcidos. Como eu expliquei sobre o reino, ao lançarmos os nossos olhos nas bem-aventuranças, enxergaremos que a proposta do reino é que tiremos os olhos de sobre nós. Sabe aquela ideia de olhar para o nosso próprio umbigo? Sabe aquela questão do nosso próprio ego? Quando nós olhamos o Sermão do Monte, olha o propósito do Senhor Jesus, olha aqui o princípio do reino, humildade, humilde, ele fala isso aqui, humilde, ser humilde, exerce misericórdia na vida das outras pessoas. Você passa a abrir mão daquilo que você achava que era para você e passa a compartilhar, você passa a abraçar, você passa a cuidar, trabalhar pela paz. Trabalhar pela paz é princípio do reino. Por que viver num contexto de conflito, num contexto belicoso, onde qualquer palavra, onde qualquer colocação, a gente já coloca no nosso coração num estado de guerra, a gente já leva para o coração uma palavra que foi lançada, a gente toma aquilo para o nosso coração e aquilo então começa a desvirtuar daquilo que é o princípio do reino. Eu preciso trabalhar pela paz. Fazem a vontade de Deus e não a sua, e sofre perseguição por causa disso. Não tem problema, eu vou sair perdendo dentro daquilo que o homem, daquilo que o humano entende que é sair perdendo, mas vai sair ganhando o reino de Deus. É insultado, é ofendido, é perseguido, é caluniado. Ah, mas não deram valor naquilo que eu fiz. Ah, mas me criticaram. Olha, por amar e servir ao Senhor, você está fazendo por amor à obra, você está se dedicando porque esse é o princípio do reino de Deus e nem por isso se revolta contra as pessoas e muito menos contra Deus. Gente, é só olhar as bem-aventuranças. Será que esta tem sido a prioridade? O reino de Deus tem sido de fato prioridade na sua vida? Ou você entra em primeiro lugar? Buscar primeiro o reino de Deus, os seus princípios, os seus valores. Será que é isso que está acontecendo na sua vida? Gente, o que eu preciso entregar, aquilo que o Senhor tem requerido de cada um de nós, será que temos de fato entendido e buscado a priorizar em nossas vidas? É isso que eu gostaria que você entendesse, é isso que precisamos entender. Jesus falando sobre isso, uma coisa que me chama muita atenção, e eu entendo que seria a reação e atitude de muitas pessoas hoje, nesta questão de abrir mão, foi com aquele jovem rico. Vocês se lembram disso? Este novo valor, essas novas prioridades foram requeridas
de um jovem que diz, inclusive, que Jesus lançou os olhos sobre aquele jovem e viu o coração daquele jovem, mas algo entristeceu ao ponto de ele fazer essa pergunta. Por quê? Porque ele não queria abrir mão do seu eu. Ele não conseguia entender esses princípios e esses valores do reino de Deus, de dar o primeiro lugar ao reino de Deus, e aquilo fez aquele jovem então voltar atrás. Aonde você tem voltado atrás, querido e querida? Preste atenção nisso. Será que nós temos percebido o mundo sobre o prisma de Cristo de verdade? Faça dessa uma reflexão para a sua vida nessa noite. Se nós queremos ter a perspectiva de Cristo para o mundo, a gente precisa priorizar o reino de Deus. Essa tem que ser a nossa perspectiva de prioridade das coisas do reino. Agora, a segunda coisa que precisamos ter aqui no texto, olha aí comigo, olhos que enxergam as possibilidades de Deus. Olha o que diz o verso 26 de Mateus 19. Jesus olhou para eles, olha o olhar de Jesus, né? E respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Queridos, é preciso focar no poder de Deus. É preciso crer e confiar neste poder infinito, inesgotável. É preciso perceber que é Ele e não nós quem faz todas as coisas. Para Ele nada é impossível e precisamos entender e precisamos nos apropriar disso. Se não tivermos esse olhar, um olhar de fé, nós não alcançaremos os propósitos e os planos que Deus tem para nós. Eu falo sempre uma coisa que a gente precisa aprender, que a igreja precisa ser o povo da fé. Se nós não formos o povo da fé, quem será? A gente vive a tentação de se ver somente as possibilidades humanas, como a gente tem essa tendência, como a gente muitas vezes foge dessa percepção divina, de só perceber as barreiras, de só perceber os obstáculos que estão à nossa frente, os gigantes que se avolumam à nossa frente, mas assim como Jesus percebeu as possibilidades de Deus e ensinou isso aos seus discípulos e deixa esse ensinamento a todos nós, precisamos ter essa percepção também. Qual é o seu olhar sobre as adversidades da sua vida, querido? Qual é o seu olhar sobre essas adversidades, sobre as lutas, as dificuldades, os problemas que você tem atravessado? Como você tem olhado para isso, querida? Será que você tem feito parte de um povo de fé? Também precisamos perceber com os olhos que veem as necessidades dos homens. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos de 12 a 14. Olha que coisa maravilhosa quando nós pensamos sobre essa percepção das necessidades do próximo. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era o filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levanta-se. Os olhos de Jesus perceberam a nossa dor. Ele percebe todo o tempo, e ele percebeu isso ali, ele percebeu na vida de tantas pessoas, e ele percebeu na vida daquela mulher. Diz o texto que haviam duas multidões, uma eufórica, alegre, feliz, caminhando com Jesus, e a outra triste, arrasada, diante de sofrimento tremendo de uma mulher que já havia perdido seu esposo, e agora estava ali com o seu filho morto naquele cortejo fúnebre. Que tristeza no coração daquela mãe que perde o seu único filho, já viúva, num contexto de total desesperança.
Mas diz o texto que Jesus lança o seu olhar e diz que ele olhou de forma de íntima compaixão, o seu coração se condoeu pelaquela situação da mulher. Então, queridos, olhos, quando a gente olha para esse texto, olhos que percebem as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais, foi esse o olhar que Jesus lançou e tem lançado. E vem também as nossas necessidades espirituais, ele olha isso. Quando eu olho alguns outros exemplos bíblicos, eu vejo de Zaqueu, texto maravilhoso, que diz desde que ele lança um olhar sobre ele, estava lá, ele achava até que Jesus não ia vê-lo ali, ele estava numa árvore, mas Jesus olha, Jesus para, Jesus intervém na história daquele homem, está lá em Lucas 19:5, um publicano, um cobrador de impostos, mas que precisava de salvação. E Jesus pôde olhar ali, e naquela vida não só uma transformação espiritual, mas houve uma transformação em todas as dimensões da vida daquele homem, ao ponto de ele falar assim, não, eu quero devolver tudo que eu tirei das pessoas, dá em dobro. O olhar de Jesus sobre Pedro, queridos, outro texto que me chama muita atenção, a gente fazendo essa comparação sobre o olhar de Jesus, esse é um dos olhares mais impressionantes que eu vejo no texto bíblico, lá em Lucas 22:61, naquele momento quando Pedro nega Jesus, e Jesus então olha, e ele olha para Jesus, e aquele olhar penetrante de Jesus, não um olhar como muitas pessoas acham, de acusação, tipo, viu Pedro, eu te falei que você ia me negar, antes que o galo cantasse 3 vezes, não, né? Muitas pessoas às vezes têm essa percepção, e outra, tem muita gente hoje que o seu olhar diante do erro do outro é esse olhar de acusação. Assim como falam de Cristo, muitos hoje têm esse olhar de acusação. Eu nunca vi, né, no nosso meio hoje, no nosso contexto, eu vou chamar a atenção aqui para a gente mesmo, como uma igreja evangélica brasileira, um povo assim, com uma postura tão desse jeito como muitas pessoas pensam que foi o olhar de acusação. Sabe aquele olhar de você está fazendo, você tem pecado, você está em erro, sabe? Está naquele dedão de acusação. Quando eu olho para esse olhar de Jesus, queridos, foi um olhar de compaixão. Sabe, aquele olhar que penetrou o coração de Pedro, um olhar de compaixão, não um olhar de acusação, ao ponto de Pedro nem conseguir ficar ali por aquele olhar de compaixão, não um olhar de acusação. Guarde isso. Gente querida, a igreja precisa ter um olhar holístico de Jesus, que Jesus teve, que vê as necessidades físicas, as necessidades emocionais e espirituais, no seu todo, na sua totalidade, na sua integralidade. Olhos que pelo amor refletem, que pelo amor valorizam as pessoas, mesmo aqueles que certamente encontraríamos motivos para rejeitar, mas tem que ter aquele olhar de misericórdia. É isso que Cristo espera da igreja, a sua igreja. Para Jesus, o pecado era sinal de necessidade de amor, queridos. O pecado era necessidade de amor. Esse era o sinal de necessidade de amor. Quantas pessoas olham o pecado na vida do outro como, esse algo que precisa ser castigado, punido, destruído, mas que cabe a nós é ver a transformação naquela vida, e a gente só vai alcançar isso pelo viés do amor. Será que é assim, desse jeito, nessa proposta, por esse prisma, que olhamos as pessoas longe da presença de Deus, ou com um olhar de condenação? Como você tem percebido as necessidades das pessoas ao seu redor, ao invés de criticá-las, ser um instrumento da graça de Deus? Como isso te toca? Como isso te afeta? Porque aquilo tocava o coração de Jesus e como toca e afeta até hoje. O novo valor, querido e querida, é deixar de olhar de olhar só para si mesmo, de olhar para as coisas
e valorizar as pessoas como Jesus valorizou a cada um de nós. É ir de encontro à cultura estabelecida em nossa sociedade para fazer a diferença, marcando-as com o amor de Jesus. Precisamos ser aquela comunidade do amor prático e não do amor teórico. Eu canso de dizer sempre isso aqui. Devemos sair daquela míope expectativa de que alguém faça alguma coisa por mim, para entender que fomos chamados pelo Senhor para sermos este alguém na vida do outro. Às vezes, quantas vezes eu tenho observado isso de pessoas que infelizmente têm agido dessa forma, de querer só o venha a nós. Quantas pessoas que reclamam, quantas pessoas que questionam, quantas pessoas que lamentam, porque ninguém cuida dela, porque ela está desamparada. Você já pensou que pare de reclamar, de olhar só para si mesmo e veja que existem outras pessoas que precisam mais do que você? E mesmo que aos olhos humanos não possamos fazer nada, entender que contamos com as possibilidades de Deus, que se manifestarão através de nós. Um texto que eu gosto demais é o texto aos Efésios 3, versos 20 e 21, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Essa é uma tremenda visão, queridos. E ainda, perceber como Jesus, para a gente concluir, com olhos que choram a dureza do coração, estão um tanto ligados com o ponto anterior que nós falamos. Olha o que diz o texto de Lucas 19, 41 a 44. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Verso 42, e ele disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores, e não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-lo. Queridos, ele fala das pessoas que deixam o tempo da visitação do Senhor passar, que se endurecem. Ele está falando daqueles que fecham os seus corações, fecham os seus ouvidos, e Jesus chora por causa disso, pois ele vê o seu fim. Querido, querida, que Jesus não precise chorar por você, pense nisso, porque essa proposta de amor, essa proposta do reino de Deus é oferecida a você que ainda não entregou o seu coração a Cristo. E essa proposta do amor, da misericórdia, desse reino de Deus para a sua vida, aonde você, crendo em Cristo como Salvador, você é salvo, lavado e remido, e passa a ser esse instrumento maravilhoso de Deus na vida das outras pessoas. Se você quer tomar posse disso, é agora, é nesse momento que você deve fechar os seus olhos e dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego meu coração, e é isso que eu quero para mim, eu quero viver isso. Faça isso nesse momento e confesse com a tua boca, porque a palavra de Deus diz que se a gente confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. Hoje é o tempo da sua visitação. Amém? Ou seja, que assim seja. Você aceita isso para a sua vida? Então faça isso agora. Agora eu queria trazer uma palavra para a igreja, pensando nesse aspecto. É preciso que tenhamos os olhos molhados pelas lágrimas. Precisamos ter os nossos olhos marejados em favor daqueles que estão longe de Deus.
Será que o nosso olhar tem sido um olhar de crítica, de apontamento, de desejo que desça fogo do céu sobre os iníquos, os perdidos, ou um olhar marejado, um olhar de lágrimas, rogando a Deus para que o amor alcance esses corações? Lágrimas de intercessão, queridos. Lágrimas da proclamação, lágrimas da salvação. Será que você tem chorado? Hein, minha irmã? Você tem chorado? Eu quero concluir essa palavra, queridos, dizendo que a nova visão, essa percepção que precisamos ter do mundo, que é a percepção de Cristo sobre o mundo, né? Ela é oriunda dessa percepção que ele tem de amor sobre a humanidade, e nós precisamos ter isso em nossos corações, se de fato nós somos cristãos. Eu estava escrevendo um texto essa semana falando justamente do que aconteceu no dia 20, né, que é o dia da consciência negra, e falando então de alguma igreja, ou seja, na verdade falando, eu vou deixar bem aqui, eu não vou ser muito claro, né? Mas falando do cristianismo de uma forma geral, no momento em que ele foi omisso diante de tantas atrocidades que foram cometidas, com atrocidades racistas no nosso país, e às vezes que tem acontecido ainda hoje, e acontecem. E muitas pessoas, como na história, se calaram, foram omissos. E eu fiquei pensando, e eu até falei, será que isso é cristianismo? Eu botei aspas. Cristianismo, porque a proposta do reino não é essa. Então, quando nós pensamos sobre isso, a nossa percepção do amor de Cristo, isso nos fará vivenciar novos valores. Por isso devemos olhar o reino em primeiro lugar, como falamos aqui, perceber as possibilidades de Deus. Eu não posso, mas Deus me dá as possibilidades, Ele me reveste desse poder. Olhar para as necessidades dos homens, chorar como intercessores pela dureza de coração. Você está disposto? Você está disposta a viver essa nova visão em sua vida? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você refletisse comigo agora. Você colocasse o seu coração diante do Senhor. Que se derramasse diante dele. E falasse, Senhor, eu preciso olhar sobre esse prisma de Cristo. Faz essa obra, Senhor, eu abro meu coração. Se você ainda não entregou o teu coração a Cristo, faz essa oração de novo, se você já fez. Agora, se não fez, ainda faz comigo agora, dizendo, Senhor Jesus, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu quero ter esta visão, esta percepção. Eu quero viver este reino na minha vida. Eu quero ser um cidadão do reino. E você, meu irmão, minha irmã, fala isso no seu coração. Eu preciso aprender isso. Eu preciso ter, essa visão e priorizar esses valores na minha vida. Ó Senhor, toma a minha vida. Eu quero ser realmente um agente de transformação nas tuas mãos. Pai, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Obrigado pela tua palavra tão clara. Ao olhar a tua palavra, ela é tão nítida. Ó Pai, não tem como não termos esta visão, esta percepção de mundo que Jesus passa para nós e continua a passar na sua palavra. Que entendamos essas verdades e que coloquemos de fato, que priorizemos os princípios do reino de Deus. Ó Deus, guarda isso no nosso corpo, que nós guardemos isso no nosso coração. E ó Pai, que tenhamos isso de forma clara, ó Pai, e que coloquemos em prática no nosso dia a dia. Continua a falar em cada coração. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Querido, nesse momento eu queria que você pensasse sobre isso. E aí do lado, você tomou uma decisão, tem do lado aqui um QR Code. Aqui também no nosso chat, aqui do canal do YouTube, você tem aí um link que você pode entrar. Mesmo você que é nosso irmão, que você... Pastor, Deus falou no meu coração, eu quero me aprofundar mais nessa visão de reino, eu estou pronto a caminhar contigo nessa direção. Você, meu amigo, minha amiga, que entrou aqui agora e ouviu essa palavra no seu coração, vai aí, entra por esse link, vai aí pelo QR Code, vai lá e coloca os seus dados, fala assim, olha, eu quero ser acompanhado pela igreja, eu quero aprender mais sobre isso. Vai ser um prazer, nós queremos caminhar com você nessa direção.
Amém? Que Deus te abençoe ricamente, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Eu quero falar mais um pouco sobre a nossa volta, não é? Antes de entrar novamente aqui esse vídeo ilustrativo, né, que fala um pouco sobre essas nossas regras de ouro, eu queria dar algumas orientações. Em breve, né, eu creio que essa semana, se for o caso até a partir de amanhã, a gente vai colocar no Facebook da igreja, né, possivelmente, eu não sei se vai colocar alguma coisa aqui no canal do YouTube, mas nós vamos colocar também no grupo do WhatsApp da igreja, no Instagram da igreja, lá no feed do Instagram. Você vai ter todas as orientações de como você vai se cadastrar, né? Como você vai já agendar a sua cadeira para participar do nosso culto do próximo domingo. Porque dia 29 nós retornaremos com os nossos cultos presenciais. Queridos, nós temos orado muito a Deus em relação a isso. Ainda paira sobre nós grande preocupação, porque é uma situação delicada, principalmente porque nós temos observado que as coisas estão tomando de novo um rumo de crescimento, né? Tá retornando à gravidade da situação dentro do que a gente tem acompanhado. Mas a gente vai retornar dia 29, né? E temos alguns cuidados que a gente queria deixar para vocês. Primeiro, se você tem comorbidade, se você é hipertenso, você é diabético, você tem problema de saúde, querido, a nossa orientação, veja bem, a gente não pode proibir as pessoas, mas a nossa orientação é que você não vá, fique em casa. O culto vai ser transmitido ao vivo. E vai ser transmitido lá, né, no novo espaço. A gente vai estar com uma tecnologia melhor agora para passar, para apresentar os nossos cultos, né, já interligado com a mesa ali junto, próximo, na ilha de mídia da igreja que foi criada nova, um novo púlpito. Mas é muito importante que você entenda isso. Eu sei o desejo, o anseio do seu coração numa volta, né, num presencial. Mas se você tem problemas, é uma situação complexa, e toda a parte médica tem falado sobre isso. Se você tem comorbidade, você tem pressão alta, você tem diabetes, você está aí numa luta contra uma doença, né, grave, permaneça em casa, permaneça assistindo os cultos pela internet, né? Mas você voltando aos cultos, né, eu queria deixar isso bem claro também, aqueles que participarão, obedeçam as regras de ouro. Gente, nós vamos ter toda uma equipe que vai estar orientando, e uma coisa bem clara, a gente tem às vezes o costume de algumas pessoas que ficam toda hora indo beber água lá no bebedouro, até frisar bem claro, não vai ter água do bebedouro, você tem que levar a sua garrafinha de água de casa se você quiser beber, né? Então, eu deixo isso aqui bem claro para vocês, não vai, nem adianta você procurar bebedouro que não vai ter água, mas eu estou querendo reportar aqui que na época que a gente tenha, né, antes da pandemia, no bebedouro tinha algumas pessoas que ficavam só lá toda hora indo água, quando um diácono, ou uma diaconisa, ou um irmão da introdução, né, ia falar alguma coisa, tinha as pessoas que nem esquentavam a cabeça, só que dessa vez não, queridos. Sabe por quê? Porque se a gente sentir que as pessoas não vão querer ficar de máscara durante o culto, que as pessoas não vão querer obedecer as regras de ouro, eu como presidente, eu vou me sentir na responsabilidade de a gente voltar atrás e fechar o templo de novo. Então, eu conto com o respeito pelas regras de ouro, né, nos nossos cultos. Eu sei que é uma palavra difícil, dói meu coração. Só Deus sabe o quanto está doendo meu coração de ficar todo esse tempo parado, porque o nosso templo não estava preparado. Agora sim, a gente colocou todo um sistema de exaustor dentro do nosso templo, porque nós não temos janelas, para a circulação desse ar. Estamos com todo esse cuidado para retornarmos no próximo domingo, mas eu conto com a educação, né, com o zelo, com a guarda dessas regras de ouro por conta de cada um que vai participar. A gente tem falado, eu quero deixar claro aqui, que as mamães, elas só vão poder levar os seus filhos pequenos de colo, vai ficar no seu colo. O filho que já está maiorzinho, ele tem que ficar sentado na cadeira, ele não pode ficar andando nem vindo para perto da mãe. Então, se você sabe que o seu filho não vai ficar, fique em casa, assista. Eu sei que é difícil isso,
mas é importante que você fique em casa. Foi essa deliberação que o nosso conselho tomou, né, para esse retorno. Então a criança não pode botar a cadeira do lado do pai e da mãe. Já tem um espaço reservado que vai ser destinado. Então a criança tem que ficar na sua cadeira, a mãe com uma criança de colo, fica no colo, a criança não pode ficar no chão andando. Então eu queria deixar isso bem claro para que vocês se cuidem, tá? Então fica bem claro essas orientações aqui, é um apelo que eu faço a vocês. Se a gente sentir que não será obedecidas as regras de ouro, nós infelizmente teremos que voltar atrás com essa decisão. Eu espero que não, eu espero que vocês tenham consciência, todos aqueles que participarão do culto tenham essa consciência. Tá certo, gente? Que Deus nos abençoe e ouça então aí mais uma vez as orientações e depois retornaremos para a nossa oração final. Atenção, igreja! Chegou a hora de retornarmos aos nossos cultos presenciais. Sabemos que a expectativa por esse momento é muito grande. Todos estão apreensivos. Você tá? Eu também estou. Mas precisamos ter muito cuidado e muita atenção a todas as orientações, protocolos de segurança que farão parte dessa nossa rotina a partir de agora. Por isso, vamos te mostrar quais os procedimentos que se deve seguir. Primeiramente, uma coisa importante que você esteja atento, você deverá se inscrever através de um link que nós forneceremos, ok? E por telefone, pelo WhatsApp, nós vamos disponibilizar nos grupos da igreja, nas redes sociais, e nos lugares vão ser reduzidos, né? Devido ao distanciamento que precisaremos manter. E então, depois de receber a confirmação de inscrição, você deverá seguir os seguintes passos. Antes de sair de casa, confira o número do seu assento, coloque sua máscara e leve também uma garrafinha com água, pois não será permitido utilizar o bebedouro. Pegue sua Bíblia e então pode sair. Ao chegar no templo, cumprimente seu irmão, mas apenas com o cotovelo. A sua temperatura será aferida e caso esteja acima de 38 graus, infelizmente sua entrada não será permitida. Antes de entrar, faremos a higienização nas mãos com álcool. Ela é muito importante e essencial. Faremos também a conferência de sua numeração e indicaremos o local do seu assento. Cultue ao Senhor apenas no seu banco. Cumprimentando seus irmãos de longe. Evite andar pelo templo por qualquer motivo, mas caso haja real necessidade, teremos controle rígido, onde não será permitido aglomerações nos banheiros e nas áreas de circulação. Ao entrar e sair dos banheiros, será feita a nova higienização nas mãos com álcool. Assim que o culto terminar, espere seu momento de sair e mantenha um distanciamento para que não haja aglomeração de pessoas na saída. Todos esses procedimentos estão fundamentados nas práticas de biossegurança e obedecê-los certamente é uma prova de amor à sua vida e também à vida das outras pessoas, como eu sempre tenho dito. Sejamos canal de bênção e de graça. Amém? E IBCB, que Deus nos abençoe. Fiquem firmes. Vai passar. Bora pro culto? Pois bem, domingo retornaremos, né? Então, vamos orar.
coloque o seu pedido diante do Senhor. Se você tem algo a colocar diante do Senhor, eu queria lembrar você que quinta-feira agora nós vamos ter o nosso culto da gratidão. Um culto muito especial, que está sendo preparado com muito carinho pelos ministérios de famílias da nossa igreja. Então não deixe aqui no canal do YouTube da igreja, tá? Você deve estar atento aí, né? Quem tem aí, mais uma vez eu faço aqui o alerta. Se você tem um canal do YouTube, você precisa clicar lá no sininho. Por quê? Porque aquele sininho, ele vai te avisar que o culto está entrando no ar. Às vezes tem até algumas pessoas que às vezes tem algum momento que a gente tinha aqui de cair o link. Se você estava inscrito, você viu que aí caiu o link, mas voltou, né, dizendo, ó, tá no ar, aí você entra de novo. Então é muito importante que aí no canal do YouTube você clique no sininho, tá certo? E quem não se inscreveu ainda, não acredito que você não se inscreveu, né? Se inscreva no canal do YouTube, tá bom? Para você então ter aí sempre as notificações e acompanhar. Então quinta-feira, né, às 19h30, eu só estou na dúvida se é 19h30 ou 20 horas, né? Mas vai ser 19h30 ou 20 horas, nós teremos um culto. Na quarta-feira eu vou dar essa informação precisa, possivelmente agora após o culto aqui vai ter então aí o aviso mostrando o horário correto do culto, tá bom? Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, por esse culto prestado a Ti. Obrigado, ó Deus, pela possibilidade que o Senhor nos está concedendo de retornar aos nossos cultos presenciais no próximo domingo. Tenho certeza que serão momentos de muita emoção, Pai. Eu mesmo vou ficar muito feliz por esse momento. Mas, Pai, que haja consciência de cada servo e serva do Senhor. Como eu tenho sempre dito aqui, que haja consciência de que nós temos de ser canais de graça, canais de bênção. E, ó Pai, que os Teus servos tenham essa consciência. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, seja com cada pedido que está sendo colocado diante de Ti agora, cada mão erguida. Ó Deus, age poderosamente sobre cada uma dessas vidas. Obrigado por tudo, ó Deus, perdoa as nossas faltas, livra-nos, Senhor, de todo mal. Dá-nos uma semana guardada e abençoada por Ti. É no precioso nome de Jesus é que oramos hoje e para todo sempre. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e as santas consolações de Deus, o Espírito Santo, esteja sobre esta igreja, reunida agora cada um em seus lares, e com todo o seu povo espalhado por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos